No campo importações, que nós temos logo abaixo das doações aos partidos políticos, eu vou fazer as importações que são relativas aos documentos, né, aos programas auxiliares do imposto de renda. Quais são esses programas? São Carnê-Leão, Ganho de Capital e Atividade Rural. Esses três programas, eles podem complementar a minha atividade e aí fazer com que eu apresente a declaração de maneira mais fidedigna, tá? Então, a sugestão é que você gere, certo, esses demonstrativos e você faz a importação, ou seja, você procura ele dentro do seu computador e ao encontrá-lo dentro do seu computador, você informa que ele vai estar e complementa com importar. Você também pode fazer isso com informes de rendimento, certo? Ele também é permitido que você informe informes de rendimento que são importáveis, tá? E informes de plano de saúde que também podem ser importáveis, tá certo? E aí, quando você coloca importar, ele vai puxar isso para dentro da sua declaração, tá certo? Então, são essas as fichas que nós temos da declaração. Então, só repassando, identificação do contribuinte, dependente, alimentando, cuja diferença, o dependente, ele é aquela pessoa a qual o titular tem a guarda, o alimentando é a qual aquele ele paga a pensão alimentícia. Rendimento tributado recebido de pessoa jurídica, rendimento tributado recebido de pessoa física ou do exterior, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva na fonte, rendimentos tributáveis de pessoa jurídica que tem exigibilidade suspensa, rendimentos recebidos acumuladamente, aqui são as ações judiciais, que elas se devem a vários períodos e que você recebeu de uma vez, imposto pago ou retido, pagamentos efetuados, certo? Que você fez. Aqui são despesas médicas, despesas com instrução, despesas, por exemplo, com laboratórios, com hospitais, fonoaudiólogos e uma série de outras despesas que nós vimos detalhadamente. Doações efetuadas, aqui as doações de natureza filantrópica ou doações de bens ou direitos ou de dinheiro em espécie, lembrando que essas doações efetuadas elas precisam ter ocorrido durante o ano de 2020, elas não podem ser feitas agora. Doações diretamente na declaração é a destinação do imposto a pagar, ou seja, é quando você decide pegar o seu imposto e dizer assim, olha, eu quero meu imposto para tal ação. Aí é permitido que eu faça essa doação diretamente na declaração para o Estatuto da Criança, para os fundos de Estatuto da Criança ou para os fundos do idoso. Você decide e tem os limites que são permitidos baseados no imposto devido seu. Nós temos os bens e direitos, aqui todo o rol de bens e direitos que precisa. Lembrando que nesta declaração de 2021, ano base 2020, nós temos a inclusão, né, dos criptoativos. Então você pode colocar lá, por exemplo, o Bitcoin, certo? Você pode incluir as dívidas em ônus reais, ou seja, todas as dívidas que você possui, possíveis empréstimos, financiamentos, certo? A questão do espólio, tá? Se essa declaração é um espólio e se esse espólio é uma sobrepartilha, tá? Que você possa também informar. Lembrando que quando eu faço a sobrepartilha, eu não preciso mais voltar e fazer a retificação, ela simplesmente vai valer. As doações a partidos políticos e a candidatos. E o item importações, bem como o item verificar pendências, aquele que verifica todas as pendências que nós temos, tá certo? Com isso, nós fechamos a revisão das fichas da declaração, tá? Passamos agora para a próxima ficha, que é a ficha de atividade rural.
certo? Aqui você vai fazer todas as informações, ou seja, os dados do imóvel, receita e despesa, apuração do resultado, movimentação de rebanho, despesas, bens da atividade rural, dívidas vinculadas à atividade rural e a importação, tá? Minha sugestão é que você utilize esse programa, que é o programa de atividade rural, porque ele pode te auxiliar. Aqui isso é uma coisa muito específica, tá? Apenas destinamos e informamos que existe, e aí vocês podem fazer caso vocês desempenhem essa atividade. Quando nós clicamos aqui, ó, ele diz se o imóvel é no Brasil ou no exterior, e quando você clica, ele diz a localização e pede a condição de exploração, ou seja, propriedade única ou posse, condomínio, parceria, arrendamento, propriedade comum ao casal ou outras, tá? E aí ele pede o código da atividade, ou seja, você faz agricultura, pecuária, extração, exploração de apicultura, avicultura, cornicultura, captura de pequenos animais, captura e venda de pescado in natura, transformação de produtos agrícolas, cultivo de florestas ou outras, tá? Então isso aqui é bem importante, ser bem detalhado para que não haja problemas, tá? Receitas e despesas, ou seja, receita bruta, despesa, custeio e investimentos. Aqui ele sugere justamente a importação, tá certo? A apuração do resultado, ou seja, quando você vai dizer como é que se deu esse resultado, se você está compensando prejuízos, movimentação de rebanho, quanto era o estoque inicial, quanto você adquiriu, quantos nasceram, quantos foi consumo ou houve de perdas e as vendas para que se dê o estoque final. Bens da atividade rural, né? No caso, imagine que eu posso ter galpões, cercas, benfeitorias, produtos, equipamentos, máquinas e motores e assim sucessivamente, dívidas que você possa ter contraído da atividade rural e a importação, caso você queira importar desse item, certo? Esse é o segundo grupo de fichas. O terceiro grupo, né, a terceira aba que nós chamamos, é relativo aos ganhos de capital, tá? Aqui, pessoal, a sugestão é a da importação, porque você gera o arquivo, faz a importação e aí você vai ter essa informação, tá? Em todas as suas abas, ó, ele aponta para importar, ou seja, ele te leva ao preenchimento do Programa Auxiliar da Declaração do Imposto de Renda, que nós já tínhamos visto lá na ficha importar, dentro das fichas da declaração, e aqui é mais um detalhamento deste item. O terceiro ponto desse extra, certo? São os dados relativos à renda variável. Aqui nós vamos primeiro para operações comuns e day trade. O que é que acontece? Eu preciso fazer a separação mensal disto. Então eu preciso dizer, ó, mercado à vista foi o mercado de ações, ouro e ouro ativo financeiro fora da bolsa. Mercado de opções, o que é que eu fiz? Eu fiz a opção de quê? Ações, ouro fora da bolsa ou outros, mercado de opções. Mercado futuro, a mesma coisa. Dólar, índices, juros, aqui são aqueles mini contratos que nós fazemos também, que pode ser feito do mercado futuro. Mercado a termo, ações e ouro ou outros, certo? E aí eu vou ter, ó, o resultado líquido do mês. Então, se é a operação comum, ela é sujeita a 15%, se ela é a operação day trade, sujeita a 20%, certo? O imposto devido. Aqui você vai ter a consolidação. O que foi o imposto de renda na fonte, o que foi o imposto de renda do day trade na fonte normal, se você tinha dos meses anteriores a compensar, e
o imposto pago que tem que bater. Ao final disso, você tem aí o resumo do que você fez. Isso do titular e isso também dos dependentes. Neste caso, você consegue fazer a mesma informação para você, certo? Então, assim, minha sugestão é que você possa fazer essa declaração de maneira bem detalhada. Aqui eu vou só chamar a atenção para vocês, tá? Eu vou voltar aqui para a operação comum, vou voltar para o titular e vou colocar só aqui, só para que você saiba. Se você colocar o menos, ele aceita, tá? Então, imagine que eu tive um prejuízo de R$100 em ação de operação comum, tá certo? Isso no mês de janeiro. Na hora que eu fecho aqui, eu já declarei o imposto, né, no caso, que vai aparecer para mim. E aí aparece o que, ó? O resultado, e isso revela que eu tenho um prejuízo a compensar de R$100. Para que eu faço essa informação, João? Eu faço essa informação para que ela fique registrada. Imagine que no mês de abril, ou seja, posterior, eu tive operação comum no valor de R$1.000. Um exemplo, tá? Isso aqui, lembrando que essa operação comum, ela é a operação que supera o limite da isenção, tá? Então, vamos lá. Que operação é essa que eu cadastro aqui? Alienação de ações no mercado à vista, alienação de ouro, ativo financeiro no mercado disponível ou à vista em bolsa de mercadorias, futuros, ou diretamente junto a instituições financeiras, operação de mercado a termo, opções futuros, realizada em bolsa, de valores de mercadorias e futuros com qualquer ativo, e operações realizadas no mercado de liquidação futura, fora de bolsa, inclusive com opções flexíveis. Então, imagine que eu fiz esse registro, tá? Aí, o que acontece? Nesse mês aqui, eu tinha um resultado líquido de R$1.000 para registrar. Como eu tinha um resultado negativo líquido de R$100, a base de cálculo do meu imposto só é de 900. Ou seja, ele já desconta porque é um resultado do mês anterior. E aí, ó, quando eu faço a operação, diz que o imposto devido era de R$135. Ele pergunta se você tinha algum imposto. Vamos imaginar que eu tivesse aqui, por exemplo, R$10 de imposto retido, certo? E então ele dá um valor de imposto a pagar de R$125. E aí você tem que vir e dizer assim, olha, paguei os 125. Ou seja, eu preciso efetuar o pagamento, tá certo? A outra ficha é a ficha de investimentos, no caso as operações em fundos imobiliários, que estas operações elas não têm isenção, tá certo? Então é importante que você verifique isso. Aqui é o resultado líquido, então imagine aqui que você, por exemplo, teve um resultado líquido de 100, automaticamente você vai ter uma alíquota de imposto e o imposto devido de R$20, tá? Vamos imaginar que foi retido aqui R$2, por exemplo. Então, um imposto a pagar de 18 e ele pergunta se você pagou os R$18, tá certo? Essa é a informação dos fundos de investimento imobiliários, hoje bastante acessados, que são os chamados FIIs, certo? Aqueles que nós conhecemos, os fundos de investimento imobiliários, que geram dividendos. Esses dividendos, como nós já vimos, eles não são dividendos tributados, porém, a alienação de cotas, tá? Que gere justamente um ganho de capital, esse é tributado, tá certo? Pelo valor dos 20%.
Então, ele é um pouco maior, né, a tributação, já que nas ações nós temos elas com 15% e ele se equipara justamente às operações em day trade, que são por 20%, tá? Depois nós temos aqui o resumo da declaração, tá certo? Que é a próxima aba, então ele vem, aqui ele faz um resumo, ó. Eu tinha um rendimento tributado de 150 mil, aqui eu não tive nenhum rendimento pelos dependentes, nem tive rendimento de pessoa física do exterior, nem pelo titular, nem pelo dependente, nem nenhum recebimento acumuladamente, nem também tive atividade rural. Mas eu contribuí com 5 mil para a Previdência e tive a dedução do dependente, certo? Não tive despesa de construção, mas tive despesa médica, então o imposto devido era esse por deduções legais, tá? Se você fizer aqui a alteração, no caso do desconto simplificado, ele pergunta, olha, você deseja mudar a tributação? Porque se eu mudar a tributação, eu não posso fazer a doação diretamente. Aí eu digo, sim, quero mudar. Então foi mudada a tributação e, consequentemente, mudou o cálculo do imposto, certo? Aquela fichinha, ela sumiu, a fichinha que dizia o resumo, tá? E esse resumo, ele é bem, como eu posso dizer, bem simplificado, ó. Ele tem um desconto simplificado, que é o limitado a 16 mil, ou seja, que seria 20%, que é um benefício, né, presumido que a Receita te dá. Essa opção está melhor do que a opção dos descontos legais. Os descontos legais estão me fazendo pagar 26 mil reais e pelo desconto simplificado eu pagaria apenas 24 mil, ou seja, eu teria uma redução na minha alíquota efetiva. Isso faria com que eu tivesse uma base de cálculo da ordem de 133 mil, tá? Como eu tive imposto de renda retido na fonte e eu tive um imposto complementar pago, eu teria aí essa redução, então eu pagaria 24 mil. Aqui ele pergunta, nesse ponto, se você quer dividir, você pode dividir aqui até em 8 parcelas, mas ele te leva a perceber que para dividir em 8 parcelas você precisa informar os dados bancários. Pergunta se você quer o débito automático, tá? Ele precisa, tá certo? E aí ele vai ser a partir da primeira cota, por exemplo, caso eu transmita a declaração até o dia 10 de abril. Tá? Se você transmitir a sua declaração até o dia 10 de abril, você consegue registrar a primeira cota já em débito automático e aqui ele vai pedir. Tá? Como nós não cadastramos uma conta a gente não informou que tem nenhum bem em forma de conta corrente, tá? Ele não puxa. Você vai precisar detalhar pelo banco, dizer a agência, dizer a conta e dizer o dígito dessa conta, tá? Isso é importante.